Vamos. O grupo 1 estudou da identidade dos espíritos no livro dos médiuns, os itens de 255 a 258. Boa noite. Nós estudamos a identidade dos espíritos, né? No item 255 começa falando que uma das maiores dificuldades que se tem é identificar a identidade dos espíritos. Só que, no entanto, o mais importante não é o nome do espírito, né? Mas o conteúdo da mensagem que ele transmite. Julgam-se os espíritos, assim como se julgam-se os homens, é pela sua linguagem. Então, se o espírito diz coisas boas, pouco importa o nome sob o qual ele as diga. Só que a gente pode dizer o seguinte, que se o espírito se usa de um nome de outro, né, embora ele esteja passando uma mensagem boa, esse espírito não pode ser um espírito bom. Só que, na realidade, não é bem assim, né? A gente tem que considerar, por exemplo, que os espíritos, à medida que eles vão se purificando, depois de muitas existências que eles passaram pela Terra, o nome que ele tinha aqui deixa de ter importância, né? Os vários nomes que ele teve aqui deixam de ter importância. No entanto, eles compreendendo de que nós é que temos necessidade de nomes, né, para fixarmos as nossas ideias, eles podem tomar o nome de uma personagem conhecida, cuja natureza se identifique com a dele, ou que pertence à família espiritual dele, né? Ou então, assim como espíritos protetores se usam do nome de um dos santos que a gente venera, né, que nos inspiram simpatia. Em resumo, aí nesse caso, a questão do nome ela é totalmente secundária, né? Que é como o próprio livro diz, se a mensagem é boa, não importa se quem disse foi Pedro, se quem disse foi Paulo, tá? Já o caso ele muda de figura quando um espírito inferior se usa de um nome respeitável para fazer com que as pessoas deem crédito às palavras dele. Né? Aqui, nesse caso, todo cuidado é pouco, porque há risco de, por vaidade, né, o médium cair em fascinação, né, aceitando como verdadeiras coisas absurdas. Tá? Mas só nos casos, por exemplo, de comunicação íntima, né, é razoável que a gente verifique, né, que o espírito que atende o nosso chamado é realmente aquele que desejamos. Mas tem que ter um certo cuidado. Então, por exemplo, não se deve, portanto, a pretexto de identificar o espírito, interrogar-lhe bruscamente, de forma até mesmo grosseira. Por exemplo, se você sabe que ele é matemático, quem é você, nome, RG, CPF, endereço onde morava, resolve essa conta aqui para mim. Né? Mesmo se ele estivesse vivo, ele ia se afastar diante de um interrogatório desse. Né? O mesmo ele faz enquanto espírito, ele pode se sentir ofendido e afastar. Tá? O espírito ele pode até dar provas da sua identidade, mas ele só faz isso quando lhe convém. O que no caso, né, nós temos que fazer é esperar, porque com o tempo o próprio espírito ele vai dando provas da sua identidade, e principalmente, né, do seu caráter, através da linguagem que ele usa, das citações de certos fatos, né, das particularidades da sua vida que às vezes os assistentes não conheciam, não sabiam. Isso às vezes nem sempre acontece na primeira mensagem, né, mas ao longo das comunicações que ele vai dando. Então tem que esperar. A companheira resumiu bem, né, que é bem por aí. A identidade, a identificação é mesmo secundária. Algumas vezes importante quando a gente vai receber um ente querido, que é o caso das cartas das mães do Chico Xavier, né, que a gente viu falar, mas que a gente conhece, tem até filme e livro. Mas que espontaneamente, quando o espírito vinha trazendo a carta para a mãe, ele automaticamente já se identificava. Não é que ele falava o nome, endereço, não, mas ele fazia referências, conforme a companheira disse, que ia comprovando o que era ele mesmo. E alguns espíritos escreveram várias cartas, e todas as cartas traziam algumas referências diferentes, de nome, de pessoas que, às vezes, os próprios encarnados mais próximos não se lembravam, não sabiam, e depois foi observando e foi vendo que era verdadeiro. Então, é nesse sentido
que é importante a identificação dos espíritos. E prestando atenção nesses pequenos detalhes, muitas vezes, que é dado espontaneamente, porque aí a gente sabe que é realmente verdadeiro. Porque muitas vezes, no afã da gente perguntar, a gente induz o espírito mesmo, que é um espírito inteligente, que quer nos enganar, ou mesmo o próprio médico, que às vezes ele não é tão seguro de sua mediunidade, ele acaba respondendo, ou o espírito responde aquilo que a gente quer ouvir, né? E a gente deixando o espírito falar espontaneamente e analisando aquilo que ele vai falando, a gente consegue fazer a identificação, às vezes até pessoal, daquela criatura. Agora, o grupo 2, da identidade dos espíritos também, o item 259 a 261. Deixa eu só arrumar aqui. Bom, gente, boa noite. Acho que as colegas já resumiram bem, sintetizaram bem o conteúdo. A gente ficou com a 259 e a 261 não difere muito do que vocês já falaram. Eu acho que a gente pode acrescentar, então, que, no caso, realmente, 2 pontos que a gente pode utilizar para identificar muito bem a mensagem, se é de um espírito nobre ou de um espírito que está interessado em atrapalhar, que seria a linguagem e as circunstâncias fortuitas que o Kardec menciona aqui, que seria justamente uma linguagem elevada, com palavras simples e o teor bastante elevado, né, demonstram que é um espírito elevado. E circunstâncias fortuitas seriam, ao longo das comunicações também, a gente vai observando o teor de cada uma e vai verificando que não se trata de um espírito elevado. Agora, de uma experiência prática que eu me recordo, a gente teve uma vez numa reunião de desobsessão, o médium clarividente, ele viu um espírito que aparentemente se apresentou como sendo de uma criança, que estaria perdida, desconsolada, procurando ajuda. E isso causou bastante estranheza, porque dos estudos que a gente já teve, as crianças não ficam desamparadas quando desencarnam, né? Elas são de imediato amparadas. E aí ele analisou esse espírito, continuou observando, atento aos menores sinais, e, de repente, esse espírito se voltou com uma gargalhada denunciando, né, que não era uma criança, que, na verdade, era um espírito que tinha adentrado a reunião com propósitos diferentes e que estava disfarçado, né, estava assim, metamorfoseado como criança, mas, na verdade, era só uma veste que ele utilizou para se infiltrar. Então, que uma forma segura de se identificar um espírito, quando no caso, por exemplo, de uma psicofonia, ou pelo médium, seria a sensação que o espírito traz. Ou seja, um espírito bom será sempre uma sensação boa, e um espírito ruim uma sensação desagradável. A intensidade varia de acordo com a intenção ou com a elevação do espírito. Então, visualmente, a gente pode ser enganado. Agora, uma análise do conteúdo da psicografia, juntamente com a sensação que ele causa, vai ser um diferencial para a gente conseguir identificar. No teor da psicografia, eu gosto de falar que é importante o estudo para a gente poder discernir o que está sendo escrito. Por que isso? Porque muita gente que inicia na doutrina começa lendo obras que não são aquelas obras básicas, as obras que o Chico psicografou, obras que o Divaldo, né? E aqueles autores mais consagrados. E uma leitura feita de autores que não são necessariamente ruins, mas a gente desconhece a procedência das mensagens, pode levar a uma formação de conhecimento que, quando você se defrontar com um texto, você talvez não vai ter parâmetro para poder analisar se aquilo tem um teor de acordo com a doutrina ou não, né? Então, o ponto é esse. O estudo das boas obras ajuda a gente a identificar o teor das comunicações também. Então, a gente percebe que essa identificação pessoal não é fácil de ser feita. Então, a gente está percebendo que é um conjunto.
não é? A gente já viu que ele disse a percepção, o teor da mensagem, o que ele está falando, a linguagem. No texto dele, no texto que a gente passou também, fala assim, entre as provas da identidade pode ser a caligrafia, a assinatura do Espírito, mas isso não é necessariamente uma prova concreta, porque da mesma forma que a gente tem aqui na Terra pessoas que fazem falsificações, lá no mundo espiritual também tem. Então, muitas vezes ele pode falsificar, se ele tem um médium maleável, um médium que tem essa facilidade de receber muito diretamente a influência, ele consegue falsificar a assinatura e a caligrafia. Então, é mais difícil, né? Não é qualquer espírito que vai fazer e nem qualquer médium que o espírito consegue acessar para fazer isso. Porque a gente tem que compreender isso. Às vezes o espírito quer fazer alguma coisa, quer falar de uma maneira ou falar de outra, mas o médium não é maleável para fazer aquilo, né? Tem médiums, por exemplo, que não conseguem, por mais que você pergunte uma data para ele, ele não consegue estabelecer data, ele não consegue estabelecer nome, e tem médium que já tem mais facilidade de captar isso do espírito e ele passar uma data, não o dia ou a hora, mas mais ou menos tal hora, mais ou menos tal dia, né? Então tem essas. O Kardec tem um capítulo que ele estuda característica dos médiums, né? Esses médiums mais maleáveis, mais dado a receber dados científicos, mais dados a receber dados históricos. Então, tem toda essa diversidade de médiums também, né? Então, são as duas linhas. Então, a gente tem que ver que é um conjunto. A gente viu o teor, a linguagem, a letra, o companheiro se referiu à vidência, né? A vidência é uma das mais difíceis, né? Porque muitas vezes, além do espírito poder se disfarçar, o médium às vezes consegue ver só um lado da vidência, né? Porque da mesma forma, por exemplo, se eu ponho aqui essa página aqui, né? Alguns de vocês vão ver que são muitas páginas. Outros vão ver que está digitada. Cada um vai ver o que mais lhe interessa, não é? O que mais interessa é que chama a atenção da visão da gente. Da mesma forma, é o espírito vidente. Todos vocês estão olhando. Alguns de vocês perceberam que a flor é cor de laranja. Agora, eu falei, todo mundo viu o que é. Tem gente que nem viu flor que tinha. As mulheres todas, garanto, que viram o biquinho de crochê ali, que é lindo. Algumas vieram até ver se era crochê. Homem, garanto que nem viu. Alguns viram, mas a grande maioria não. Porque a gente foca o olhar da gente, a gente percebe as coisas conforme o interesse. Então, a mediunidade da vidência ainda é mais difícil ainda, né? Podemos continuar, que ainda não terminamos. Gente, vamos lá. Da identidade dos espíritos ainda, do grupo 3, o item 262 a 266. Bom, da identidade dos espíritos, no item 262 ao 266, fala que a individualidade é uma questão acessória e sem importância, que a qualidade, sim, é o que importa nas comunicações instrutivas, que é o que foi estudado, que é o que nas comunicações instrutivas é o que nós devemos nos concentrar, se é um bom espírito ou se ele é um mau espírito. Julgam-se os espíritos como se julgam-se os homens, pela sua linguagem. Suponhamos como se recebêssemos várias cartas de pessoas reconhecidas. As reconheceríamos pela linguagem expressada na carta. Assim é com os espíritos. Podemos reconhecer se são maus ou se são bons pela linguagem ao qual ele nos reporta. Os bons espíritos, eles sempre falam coisas boas.
lamentam os erros, as fraquezas, mas sempre com moderação, nunca nos condenando. Ou seja, os bons espíritos sempre querem ensinar o nosso bem e nossa evolução. A inteligência e amor está longe de ser um sinal de superioridade, que a inteligência e a moral não andam juntas. Um bom espírito, ele pode ter um conhecimento limitado, ao mesmo que um espírito inteligente, um espírito culto, pode ter sua moral baixa. E aí finaliza, né, no 266, que analisando assim as comunicações, todas as comunicações com esses critérios, esses itens que foram estudados, passando sempre pelo crivo da moral, da razão, podemos, e lógico, né, no momento da comunicação, questionando, quando se houver dúvidas, os maus espíritos entram em contradição e se afastam da reunião, são desencorajados nesse momento. Então a gente percebe aqui que o Kardec está falando das reuniões instrutivas, né? Que os espíritos querem nos enganar. Então ele fala a respeito do espírito ser superior no sentido de moralidade, não só da inteligência, porque a gente imagina que um espírito inteligente, um espírito que fala palavras bonitas ou que tem teorias bonitas, é um espírito superior. E isso a prática comprova que o que a gente tem que observar realmente é a linguagem, mas a linguagem do espírito superior, além de falar coisas positivas, ele é objetivo. Ele não fica floreando, ele não fica dando voltas para falar uma coisa. Quando ele tem que trazer alguma orientação, a orientação dele é positiva, justa, ética, e ele não fica floreando, né? Ele é um espírito superior. Já um espírito mistificador, ele pode, muitas vezes, também trazer algumas informações que são justas, que aparentemente são éticas, né? Mas ele floreia muito, ele insufla a vaidade dos médiuns, e ele, muitas vezes, utiliza isso para poder ganhar a confiança dos médiuns, para depois ele vir trazendo numa outra reunião, numa outra, que a gente vai percebendo que ele vai se distanciando dessa ética que ele vinha trazendo até então. Então, é importante a gente tomar esses cuidados. Na reunião que a gente faz, no nosso cotidiano, pelo menos aqui nesse centro espírita, a gente trabalha com espíritos sofredores, espíritos obsessores, estacionados no mal. Então, na grande maioria das vezes, eles trazem logo, a qualidade moral deles é explícita, porque eles trazem o seu sofrimento, a sua ignorância, a sua violência. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega espíritos que são... que eles querem nos envolver no sentido não de trazer instruções práticas, mas às vezes ele toma o lugar de um espírito sofredor. E, no entanto, ele é um espírito que está tentando fazer aquela reunião não sair do lugar. A gente não fazer o socorro necessário. Então, ele se faz de sofredor, ele se faz de doente. Então, a gente tem que tomar cuidado também na hora que a gente está recebendo um espírito sofredor, que a gente percebe que, nesse sofrimento, ele começa a dar voltas, falando sempre a mesma coisa, e não aceita a orientação, não aceita que a gente fale nada. A gente tem que ter o orientador tem que ter uma prática para trabalhar esse espírito, para que ele possa compreender que a gente não está sendo enganada. Você veio aqui para ser ajudado, se você não quer ajuda, por favor, se retire. Dê o espaço para outra pessoa. A gente pode fazer isso, a gente tem condição de fazer isso, porque muitas vezes os espíritos, eles usam desse artifício, tomar o tempo da reunião para que a gente não consiga fazer o trabalho da gente. Então, são espíritos sofredores? São. Ai, coitadinho, eu vou falar para ele ir embora, ele está sofrendo. Mas a gente tem que ter bom senso até para ajudar.
A gente tem que compreender que a pessoa está ali utilizando um espaço breve e que o socorro tem que ser rápido e tem que ser objetivo. A gente não pode ficar travando debates com ela, nem tentando convencer ninguém. É mesmo fazer um pronto-socorro, um pronto atendimento, para a gente poder continuar a nossa reunião, certo? Então, a identificação pessoal não é possível. E, muitas vezes, a própria identificação do teor, da moralidade, do grau de sofrimento daquele espírito também é complicado de ser feito. Então, por isso que a gente tem que estudar muito. A gente tem que estudar muito a escala espírita e ouvir bastante o que o espírito está falando para a gente compreender todas essas nuances. Bom, agora lá vamos o grupo 4, das evocações, o livro dos médiuns, 269 a 272. Boa noite. A gente ficou com as questões, com os itens 269 a 272. Lá Kardec coloca que sobre as evocações, né, o capítulo fala sobre as evocações, que não é aconselhável evocar os espíritos. É melhor esperar a comunicação espontânea, pois muitas vezes aquele espírito que a gente evoca pode ser aquele que vem, não pode ser aquele que a gente não evocou. Então, às vezes, a gente evoca um espírito, vem algum espírito que se passa por aquele e, na verdade, não é. Nas comunicações, nas reuniões que são preparadas, que tem toda uma espiritualidade que prepara a reunião, elas não tem nenhum inconveniente, né, evocar esses espíritos, porque ela realmente vai estar preparada, a espiritualidade vai estar ali para atendê-los. Existem 2 erros, né, caso a gente evoque um espírito de forma inconveniente. Um deles é que pode ser um espírito que está num nível mais baixo, e eles querem comunicar, então ele vai aproveitar e comunicar. E o outro inconveniente é que a gente não permite que outros que queiram comunicar, comuniquem. Então, se a gente evoca um determinado, às vezes a gente não permite que outros comuniquem. As evocações, caso sejam necessárias, né, elas devem ser sempre em nome de Deus. E quando a gente evoca um determinado espírito, a gente precisa tratá-lo de forma afetuosa e respeitosa. No caso de uma evocação que o espírito não puder se manifestar, se comunicar no primeiro momento, existe um intermediário, que, pelo que a gente entendeu, esse intermediário pode ser um espírito afim do espírito que a gente evoca, e, caso contrário, se isso não for possível, é um espírito familiar mais próximo ao médium que vai ser o intermediário. E aí o Kardec coloca que, quando faz essa evocação, existe até, se o espírito não puder se comunicar naquele momento, existe um tempo para isso, que pode ser de 5 minutos ou até de vários dias. E as dificuldades são maiores para os médiuns numa evocação do que numa reunião espontânea, porque as relações fluídicas que são estabelecidas na reunião, na comunicação, na evocação, elas são diferentes da reunião espontânea. Eu não sei se foi isso, mais ou menos, que a gente conversou. Está tranquilo. Então, das evocações, a gente percebe que o Kardec fazia evocações. Tanto é que tem todo um capítulo que ele trata das evocações. Então, ele fala assim, lá no começo: os espíritos podem se comunicar espontaneamente ou atendendo ao nosso apelo, isto é, ser evocado. Então, a gente cita o nome do espírito e fala: gostaria de falar com o espírito do João, se ele puder atender. Então, isso é uma evocação. Depois, o Kardec fala assim, que essas 2 maneiras, elas têm suas vantagens. Quer dizer, tanto a espontânea quanto a evocação
tem suas vantagens. Só haveria inconveniente se a gente excluir uma delas. Quer dizer, não é que não se deva fazer evocações. É que quando a gente faz evocação, a gente tem que tomar mais cuidado. Porque aí a gente está chamando para conversar com a gente o João. Então, a gente tem que tomar cuidado dobrado para a gente saber se é o João mesmo que está vindo ali. Porque se eu estou chamando o João, é porque eu tenho necessidade de alguma informação. Ou fazer um tratamento específico para ele. Então, essa comunicação, eu tenho que prestar muita atenção, o grupo tem que estar muito afinizado, eu tenho que fazer uma análise muito bem feita, porque tem alguns inconvenientes na hora que eu evoco um espírito. O primeiro, a companheira falou, o espírito não pode vir. De repente, ele, na condição dele, não existe condição lá no mundo espiritual para que ele venha. Uma, porque ele está em sofrimento, está adormecido, ou, se ele é um espírito mais elevado também, ele está em outra tarefa, né? Então, ele não vem. E se o grupo não é harmonizado, o Kardec também fala lá, pergunta para uma pedra e essa pedra vai te responder. Quer dizer, se tem um médium ali, chamou, e o grupo não é harmonizado, não estuda, pode vir qualquer espírito se dizendo João, e a gente ser enganado. Né? Se vir um espírito qualquer se disser que é João e não conseguir enganar o grupo, e a gente conversar com ele normalmente, deixa ele falar. Ele não nos enganou. Então, por isso que a evocação é difícil. E tem um outro aspecto, que ele fala assim, o Kardec fala assim, que é mais difícil para os médiuns a evocação do que as comunicações espontâneas, porque a gente precisa de médiuns especiais, ele fala, ao mesmo tempo flexíveis e positivos, que são muito raros. São aqueles médiuns que conseguem trazer data, nome, dados, que eles conseguem fazer esse tipo de trabalho. E esse tipo de médium não é muito fácil. Agora, o ditado espontâneo, principalmente numa reunião como a da gente, por exemplo, que a gente vai fazer socorro, espontaneamente o espírito vem e a gente está atendendo. Na nossa casa aqui, a gente faz evocação. Porque quando a gente faz o atendimento fraterno, a gente põe a fichinha, passa na triagem e fala, vai para desobsessão. Então, a gente lê, igual eu falei no trabalho mediúnico, a gente lê a fichinha da seguinte maneira. Hoje, nós estamos reunidos aqui em nome de Deus, não é da boca para fora não, viu, gente? Nós estamos realmente reunidos em nome de Deus, com a intenção justa, com a intenção de ajudar e socorrer as pessoas. Então, é isso. Nós vamos trabalhar hoje para o João da Silva e todos os espíritos, todas as criaturas que estiverem envolvidas no conflito que ele está apresentando. E, a partir daí, quer dizer, a gente fez uma evocação. Não quer dizer com isso que o João da Silva venha. Algumas vezes ele vem. Algumas vezes vem a mãe. Às vezes vem a esposa, às vezes vem o filho. E eles se apresentam, né? Eles não falam, eu sou a Maria da Silva, sou a esposa do João. Não é isso. Mas o teor da conversa dela vem mostrando que eles são casados, né? E como é que a gente sabe que isso é verdade, que não é invenção do médium? Primeiro, porque a gente conhece nossos companheiros médiums. E outra, tem algumas criaturas que a gente trabalha que a gente conhece. Então, hoje, a reunião é para a Sílvia. Já fizeram muitas reuniões para mim, porque os trabalhadores da Casa Espírita necessitam muito também de desobsessão. Então, já fizeram para mim. E eu comuniquei lá. Eu não estava na reunião, nem no Centro Espírita, mas eu comuniquei lá. Me contaram que eu comuniquei. Não me contaram o que eu falei. Mas, Silvia, contaram para mim por quê? Porque eu sou trabalhadora da casa. Se fosse uma estranha, não falaria. E as pessoas conheceram, me reconheceram pelo modo de falar, pelos maneirismos, me reconheceram. E assim aconteceu comigo também. Quantas criaturas que eu conheço, companheiros nossos, que a gente trabalhou junto, quando a pessoa começa a trazer a comunicação, a gente fala, é o fulano.
A gente tem certeza. Porque parece que se a gente fecha o olho e vê a pessoa falando, mesmo que a voz seja feminina e a pessoa é masculina, a gente parece que está vendo ele, de tão igual que é. Então, as pessoas vão comunicando, e vão comunicando os desafetos dessa vida, de outra vida, de outra vida. Então, nós fazemos uma evocação, sim. Né? Pois não. Esse foi um problema que nós tivemos grave aqui, porque nós tínhamos essa opinião também, que a pessoa tinha que estar dormindo. E a gente buscava no Kardec e falava assim, estado alterado de consciência. E a gente perguntava para os mentores da casa, mentor da casa é difícil. Eles não falam para a gente, eles sabem, mas não falam. Eles falavam, pesquisa que vocês vão achar. Pesquisa que vocês vão achar. E a gente pesquisava no livro dos médiuns e falava estado alterado de consciência. Até que um dia chegou nas nossas mãos um livro inteirinho a respeito disso, de Ernesto Bozano. Comunicação de pessoas, comunicação entre vivos. Então, a gente tem que estar no estado alterado de consciência, existem várias vertentes, várias maneiras de isso acontecer. Às vezes, um breve... aquele que a gente dá assim, que a gente divaga rapidamente na casa da gente, já é suficiente para a gente comunicar aqui, porque o espaço e o tempo é diferente, certo? O Ernesto Bozano fala isso. E tem outras formas que, às vezes, o médium vai lá, entendeu? E ele traz só uma interpretação do que o espírito está falando, mas ele não tem consciência disso, a gente tem a impressão que é o próprio espírito que está comunicando, mas é uma interpretação do médium, e aí é todo um tratado que ele faz. É importante que as pessoas leiam para compreender, mas ela tem que estar num estado alterado de consciência, se for ela mesmo que for, e pode ser rápido, não precisa ser dormir 2 horas, por exemplo, para acontecer isso, certo? Bom, o grupo 5 é das evocações também. Allan Kardec, 274, 279. Nosso grupo estudou sobre quais os espíritos que se podem evocar. Então, qualquer espírito ele pode ser evocado, independente do seu grau de evolução. Pode ser bons espíritos, quanto espíritos inferiores. Mas eles nem sempre eles podem atender, por uma circunstância ou outra, dado, às vezes, ao grau de evolução dele, às vezes alguma condição pessoal do espírito, condição própria dele mesmo, às vezes em repouso, às vezes ele ainda não acordou, às vezes naquele momento ele não podia, porque ele estava cumprindo alguma tarefa, ou às vezes ele estava em algum trabalho, né, que ele se dispôs a fazer, e até mesmo por causa de uma organização do trabalho mediúnico, ou de uma força maior que às vezes impeça essa comunicação, né? E também uma das causas que se opõe à evocação e à comunicação, né, que seja feita, é a afinidade com que esse espírito chega com um médium que se dispôs a trazer a comunicação dele. Ele pode ter tanto antipatia quanto esse médium, ele pode não gostar, não ser afinizado com ele, quanto pode também ter a simpatia dele, do médium, entre os dois, e eles podem ficar, quando evocados, eles podem ficar trabalhando juntos, né? E isso já chega da afinidade dele. Eles criam laços afins e assim eles podem estar sempre comunicando. Mas, quando evocado, o espírito não é obrigado a responder ou não, né? Ele, às vezes, ele pode
se ele se vê na obrigação e ele não quiser, ele não precisa se comunicar. E ele pode cessar essa comunicação ou esses períodos de comunicação quando ele bem quiser, quando ele não se achar mais em condições de comunicar, e aí ele cessa esse tipo de comunicação. Mas sempre tem a ajuda do guia protetor, do espírito protetor, do mentor, dessa evocação. E ele que permite ou não. E até então a gente falou de comunicação, de evocação e comunicação com bons espíritos, né? Mas tem também o caso da evocação de maus espíritos, que às vezes as pessoas querem comunicar. Então, o guia protetor, o mentor, ele percebe a essência moral daquela comunicação. Se for para ajudar aquele espírito mau, aquele espírito sofredor, ele permite a comunicação. Agora, o espírito é livre, né? Ele pode querer e pode não querer. E aí chega no caso das pessoas pedirem serviços para esses espíritos menos evoluídos. Aí vai ficar devendo um favorzão, né? Vai saber por quanto tempo. Eles pedem serviços e depois desse serviço realizado, eles se acham no direito, o médico evocador, se acha no direito de dispensar esse espírito, que não precisa mais dos serviços dele. Mas aí esse espírito também, se achar que o médico ficou devendo para ele, vai ficar perseguindo ele por um bom tempo. E a única coisa, a única influência que o médium tem para evocar e tanto para deixar de evocar o espírito, para conversar com ele, é a influência moral. Porque o espírito percebe o grau de evolução do médium e ele não vai aceitar se o médium que está evocando ele for tão igual a ele. Então, vocês percebam, a gente pode evocar qualquer tipo de espírito, superiores ou inferiores. Os inferiores a gente tem que tomar cuidado. A gente evoca no sentido de auxiliá-los, no sentido de, muitas vezes, a lição deles, a vida deles nos servir de exemplos. Kardec tem um livro que ele faz, que ele escreveu inteirinho sobre evocações de espíritos felizes, infelizes, suicidas, que é o livro Céu e Inferno. Ele evocava esses espíritos no momento da morte, espíritos decapitados, espíritos suicidas, para que eles pudessem contar a vida deles e, a partir daí, servir de exemplo. E a gente também pode fazer isso, sempre com o ideal superior, porque se a gente faz com o ideal inferior, a gente fica atrelado fluidicamente com esses espíritos e passa a sofrer de uma obsessão, conforme a companheira disse, porque passamos a ser devedores desses espíritos. Agora, o grupo 6 das evocações, 280 e 281. Tá bom. Nosso grupo ficou com os itens 280 e 281. 280 trata da linguagem a manter com os espíritos. O grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica naturalmente o tom que convém termos com eles. É evidente que quanto mais elevado, mais eles têm direito ao nosso respeito, atenção e à nossa submissão, né? Mas essa é a nossa visão de aprendiz ainda, né? Que daqui a pouco eu explico o restante aqui, o porquê disso. Espíritos inferiores, seu caráter nos traça a linguagem que convém ter com eles. Entre eles, há os que, embora inofensivos e mesmo benevolentes, têm também os levianos, ignorantes e os estouvados. Mas todos eles devem ser tratados com seriedade e respeito, mostrando superioridade
através do nosso sentimento e interesse para tentar ajudá-los. Tenhamos veneração por aqueles que merecem nosso reconhecimento, para com aqueles que nos protegem e nos assistem, e por todos os outros, uma benevolência do qual um dia nós mesmos necessitaremos. Isso aqui, né, no início, a gente chegou à seguinte conclusão, que os espíritos superiores, eles nos servem de espelho, exemplo e a ser seguidos, né? E os espíritos inferiores merecem também o nosso respeito, mas devemos ver neles uma grande chance de ajudá-los, né, com nossos sentimentos, com nossas orações. Tratá-los de igual para igual através do respeito. A utilidade das evocações particulares. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito superiores ou dos que animaram os grandes personagens da antiguidade são muito preciosas pelo alto ensinamento que eles encerram. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades dos quais os espíritos superiores nos ensinam na teoria. A evocação dos espíritos vulgares tem outra vantagem, que é de nos colocar em relação com espíritos sofredores, que se podem aliviar e pode facilitar o adiantamento através dos nossos conselhos, né, de acordo com o conhecimento e o preparo de cada médium.